Finalmente chegou o momento de trabalhar critérios de escolha profissional com o seu orientando, porque chegamos no desafio 9, organização de pertences. O desafio anterior, em que a gente trabalhou valores, aspirações, já dá um pontapé inicial nessa seleção de elementos que são importantes para o futuro, mas aqui a gente trabalha especificamente características que são importantes para esse orientando em uma profissão, certo? A gente sabe que existem outros materiais em orientação profissional sobre critérios de escolha, mas aqui no Instituto Viés a gente gosta de trabalhar principalmente sobre 5 possibilidades de critério: assuntos, atividades, retornos, ambientes e rotina. Então, são esses 5 tipos de critérios que aparecem no Diretrix e que vão ser avaliados pelo seu orientando. O que acontece? Nesse desafio, em que o seu orientando está ali no castelo, ele é convidado a organizar os pertences dele. A imagem que ele visualiza durante esse desafio é de uma cômoda, como se fosse a cômoda do quarto em que ele está hospedado. E nessa cômoda, em cada uma das suas gavetas, vão estar representados esses 5 tipos de critérios que eu mencionei. Então vai ter a gaveta dos assuntos, a gaveta das atividades, a gaveta da rotina, dos ambientes e dos retornos. E dentro de cada uma dessas gavetas, o seu orientando vai já encontrar possibilidades de critério e vai selecionar quais são importantes para ele. Por exemplo, ao clicar para explorar lá a gaveta de atividades, ele vai ver várias atividades profissionais que existem, várias ações que ele pode ter na rotina profissional dele. E aí ele vai selecionar quais são importantes para ele, certo? Ele seleciona quantos critérios ele quiser em cada uma das gavetas. Ele passa pelas 5 gavetas na sequência em que ele quiser. E depois de selecionados todos esses critérios que ele considera importante, todas essas características que ele gostaria de ter na profissão dele, ele é convidado no finalzinho a selecionar os 5 critérios mais importantes. E aí esses 5 critérios podem estar todos na mesma gaveta, um em cada gaveta, pode ter uma gaveta sem nenhum critério dentre esses 5 mais importantes. Ou seja, mais uma vez um exercício para filtrar, para entender o que é prioridade dentro da busca profissional dessa pessoa. Vamos entender como que isso aparece no relatório. Veja só, selecionei meu jogador Diretrixer e vou começar te mostrando mais uma vez pela tabela de baixo, a segunda tabela. Porque aqui está tudo que ele selecionou como sendo um critério profissional. Então a gente vê que na gaveta de atividades, ele selecionou essas atividades como atividades que seriam interessantes de ter na profissão: administrar, atividades científicas, atividades dinâmicas, atividades intelectuais, em grupo, contato com pequenos grupos, encontrar soluções, ensinar, liderar, organizar. Então, atividades e tipos de atividades que são interessantes para ele foram selecionados na gaveta de atividades e totalizaram 12 seleções. Ele selecionou 12 características nessa gaveta. Na gaveta de retornos, ele já selecionou 11 retornos, veja só no subtotal. Ajudar as pessoas, aprendizagem, autossatisfação, conhecimento, ou seja, coisas que ele quer colher como fruto do trabalho que ele vai ter no futuro, certo? Em ambientes, temos a seleção do Diretrixer, ele selecionou 10 características nessa gaveta. Em assuntos, ele selecionou 3, administração, crianças e livros. Em rotina, 2 características. Eu acho muito importante a gente olhar sempre para essa gaveta de assuntos. Por quê? Assunto é algo que você vai lidar o tempo todo na sua profissão. A atividade que você vai estar fazendo vai ser dentro do assunto que você vai trabalhar. A rotina que você vai ter vai te levar a ter um contato diário com aquele assunto, né? Com aquele tema. O ambiente em que você trabalhar vai ter a ver com aquele tema, com aquele assunto. Então, eu acho muito relevante olhar para o que as pessoas dizem
que são assuntos com os quais elas gostariam de trabalhar, que tipo de assuntos despertam mais atenção. Porque não dá para fugir disso. Sempre que você trabalhar, você vai estar trabalhando diretamente com o assunto, com o tema. Então, quais são os temas com os quais você estaria disposto a trabalhar diariamente? Essa pessoa seleciona administração, crianças e livros. Então, são temas que provavelmente ela enxerga como assuntos que ela não se cansaria de ter contato com eles no trabalho. E aí, na tabela mais acima, que é a primeira que aparece no relatório, você já encontra, resumidamente, quais foram os 5 critérios marcados como mais importante. Como eu disse, talvez não vão ser todas as gavetas contempladas com esses critérios mais importantes. Aqui só 3 dessas gavetas participaram dessa seleção final. Ele não encontrou um critério tão importante assim nas outras 2 gavetas. Mas veja que em assuntos, que lá embaixo ele tinha selecionado 3, aqui ele marca que o assunto crianças é o mais importante. Então, já é um tema que essa pessoa prioriza. Dentro daqueles 3 temas que ela selecionou, crianças é o que ela mais gostaria que fizesse parte da vida dela. Atividades, apareceram 3 como mais importantes. Atividades dinâmicas, organizar e relações de ajuda. Não sei se você se lembra, mas organizar é uma coisa que está aparecendo desde o começo dos desafios desse jogador. Relações de ajuda já apareceu e já apareceu como um elemento conflituoso que está despertando aí alguns questionamentos nesse orientando. E ele também marcou em retornos estabilidade financeira como uma das 5 características mais importantes. Não sei se você se lembra, mas no desafio anterior ele também colocou estabilidade como algo muito importante na vida dele. Veja aqui no relatório do desafio dos cômodos do castelo, que é o desafio anterior. Estabilidade está como a segunda coisa, o segundo valor, o segundo elemento mais importante da vida. E de novo isso aparece. E isso aparece e pode se conectar com elementos dos desafios anteriores, seja da árvore genealógica, seja da feiticeira que tudo vê, seja das sugestões de profissão que esse orientando recebeu. É possível a gente ir conectando peças e aqui já ver uma imagem do quebra-cabeça muito próxima de estar pronta. Mesmo que essas coisas tenham sido sugeridas para esse orientando como coisas que ele deveria valorizar, nesse desafio aqui ele está te mostrando que são coisas que ele entende como importantes para ele agora. Então, podem ter nascido de sugestões e de aprendizado, de experiências familiares anteriores, mas são coisas que ele está buscando agora para a vida dele. São coisas que ele vai precisar manter em mente e buscar em uma profissão para que ele se sinta realizado nessa profissão e nesse caminho que ele vai escolher. Mais uma vez, essas outras características que ele escolheu abaixo não são excluídas. Não é porque ele não selecionou elas como as 5 mais importantes que elas foram excluídas. Elas continuam sendo características importantes se elas existirem na profissão e no caminho profissional desse orientando. É bem provável que ele se sinta bem, que ele se sinta realizado, que ele se sinta contemplado. Mas aqui a gente já ajuda a fazer um filtro para saber o que é mais importante, o que deve ser priorizado nele ao entrar em contato com as profissões e começar a avaliar cada uma delas. Eu considero que se o jovem ou o adulto estiver escolhendo um caminho profissional que não vai contemplar esses 5 critérios mais importantes para ele, ele não vai encontrar realização. Porque como que ele vai se sentir bem se no caminho que ele está escolhendo ele não tem nenhum tipo de contato com as 5 coisas que são mais importantes para ele? É por isso que esses 5 critérios agora vocês vão ter que levar até o final do processo de forma muito atenta e conversar bastante sobre isso, certo? Mais uma vez eu chamo atenção para algo que eu já validei em muitos dos meus atendimentos. Observe bem o assunto que chama a atenção dessa pessoa, porque assunto é algo que nos ajuda também a filtrar muito
às profissões que existem hoje no mercado. Eu tenho a impressão, inclusive, que orientandos que não conseguem selecionar nenhum assunto que chame mais atenção, seja aqui em cima ou seja lá embaixo, na hora de escolher características dentro das gavetas, se ele não consegue identificar qual assunto chama mais atenção, fica muito mais difícil escolher um caminho profissional. Porque essas outras coisas, tipos de rotina, tipos de ambiente, tipos de retorno, a gente consegue em diferentes profissões. E aí, se a pessoa não faz questão de estar trabalhando diretamente com nenhum assunto específico, a gente não consegue filtrar o universo de profissões. A gente vai ter ainda todas as profissões como possibilidade, já que é possível encontrar esses ambientes em várias, essas rotinas em várias, esses retornos e atividades em várias profissões. O assunto, em geral, é o que ajuda no filtro das possibilidades profissionais que vão ser trabalhadas logo à frente. Então, se por acaso o seu orientando não conseguir selecionar um assunto que ele faça questão de trabalhar com aquilo, busque pelo menos identificar com ele assuntos que soam mais interessantes. Não precisa ser um assunto que ele faz questão de trabalhar, mas assuntos que para ele são agradáveis. Isso com certeza vai fazer diferença nos próximos passos que vocês vão dar no processo de orientação profissional e aqui nos desafios do Diretrix.